No vídeo de hoje eu vou reagir e analisar com vocês ao debut do Eilert. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu vim reagir e analisar com vocês ao primeiro mini álbum de estúdio do Eilert, denominado Super Real Me. Esse grupo é super fresco, elas debutaram ontem. Ele é um grupo que é da Baylift Lab, né, que é um selo ali da Hybe Labels. Então, esse é um grupo que eu também acompanhei ali o pré-debut, né, as escolhas, todas as tretas que deram, né, toda uma comoção porque as meninas já tinham contratos grandes antes de debutar, mas, cara, o K-pop é um mercado, então é super normal essas coisas acontecerem. A galera não deveria se doer por coisa tão óbvia, sabe? Então, eu tô bastante ansioso. Vamos ver o que elas irão nos entregar aqui. E sejam bem-vindas ao mercado coreano, não é mesmo? Mais um grupo aí para a gente acompanhar, não é mesmo? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Deu pra perceber pela letra que seu mundo é estranho. As harmonias muito gostosas de se escutar. É uma música que tem pouco ritmo e se mistura bem com esses vocais suaves das integrantes. Típica letra de quem está passando pela puberdade. Algo muito legal é que eu gosto como esse refrão, ele tem esse efeito de eco, sabe? Porque justamente nos faz submergir melhor por este mundo que elas estão citando aqui na narrativa da música. E elas entregam bastante harmonia, então é uma combinação bastante legal, bastante interessante. Uma introdução aqui na narrativa, né? Iremos entrar no mundo do Ailete. A gente pode perceber que é um álbum que vai tratar bastante sobre tópicos ali da adolescência, né? Então vamos ver como vai se desenrolar esses problemas adolescentes que as integrantes estão contextualizando aqui, né? Tipo, pequenos problemas, né? Quem foi adolescente sabe, né? Todos nós já problematizamos coisas muito pequenas, né? Como querer comer pizza de pepperoni, né? Uma coisa que eu não gostei nessa música foi como ela terminou assim abruptamente, sabe? Eu adorei a melodia dela, mas eu gostaria que essa música ela fosse um pouco mais longa para justamente desenvolver algo mais memorável, sabe? Eu sei que é uma intro, porém ela teria potencial de se tornar uma faixa muito legal se tivesse maior duração. Então vamos agora para Magnetic, que é a title track. Essa é a Won Hee, né? Ju, Iroha, Yuna, né?
Eu estudei sobre elas antes de gravar. Moca. Uh. Uma faixa eletrônica que é totalmente influenciada pelo gênero do Deep House anos 90. Interessante esse refrão. Um clipe relativamente simples também, né, pessoal? Visualmente falando assim. Algo mais clean, né? Bem teen. Eu gosto dessa progressão da música. O tratamento de imagem também do videoclipe é bastante interessante. Essa paleta de cores bem mais pastel que elas estão utilizando aqui, né? Eu gostei do refrão. Uma música que fala sobre como elas são atraídas pelo crush delas, não é mesmo? Crush. Legal. O refrão é muito bom. É muito de pista de dança, sabe? Baby, não diga não. Ok. Eu gosto como essa música, ela se desenvolve de uma forma muito natural. É uma música que tem uma fluidez incrível. Ou seja, quando você vai perceber, você já tá ouvindo outra música porque essa passou muito rápido. É uma música totalmente focada ali pra pista de dança, né? Summer Moon. A música, ela começa com essa atmosfera eletrônica suave, que é característica justamente do Deep House, e logo ela se transforma em algo mais animado e energético, né? Como que os versos eles vêm suaves e a música realmente explode no refrão, né? Ele se torna muito energético ali no refrão. E o ponto forte da música é quando ela pulsa ao longo dessa energia rápida, proporcionando justamente uma explosão agradável desse pop mais leve, né? Um pop mais clean. O refrão de Magnetic, ele apresenta um gancho entrecortado, que serve mais como um showcase de produção, sabe? Para mostrar essa produção legal da música cativante, porém ele oferece muita pouca informação sobre as próprias integrantes do grupo aqui, sabe? Não é uma faixa que a gente pode conhecê-las melhor, é apenas uma faixa eletrônica para dançar e a única informação que sabemos aqui é que elas estão apaixonadas e querem estar perto dessa pessoa que elas gostam, né? Então, essa abordagem, embora seja bastante cativante da música, ela também pode deixar os ouvintes querendo mais profundidade e essa conexão emocional com as músicas das meninas em suas intérpretes. Mas esse é apenas o primeiro lançamento delas, né? A gente ainda pode conhecê-las muito melhor nos próximos lançamentos do grupo. E por mais que eu queira evitar mencionar o New Jeans, dada a recepção óbvia, né, e previsível antes e agora após o debut das meninas, eu acho que é impossível não fazer isso. Eu acredito que as semelhanças estão lá, mas de certa forma eu acredito que elas conseguem se diferenciar musicalmente. Eu diria que esse som, ele não é muito comum no K-pop, o que permite que esse grupo ele soe suficientemente fresco para não se misturar entre as quantidades de grupos que existem dentro do mercado coreano. E as comparações, né, especialmente visuais com com o New Jeans,
acabam sendo inevitáveis. Eu acho que isso é fato, né? Não só do Elite com o New Jeans, mas tantos outros grupos, né? Que sempre são comparados. E ainda mais por todos esses grupos estarem nesse esquema de pirâmide, né? Mas eu sinto que o Elite ele conseguiu uma boa música que se distancia suficientemente do New Jeans e de outros grupos, sabe? E que elas têm a sua própria identidade aqui. Então agora vamos para Midnight Fiction. 하루의 끝이 내 위로 쓰러져 잠들기는 좀 아쉬워 감았던 눈을 살포시 다시 또 시작돼 My teenage dream 어느새 내 몸이 새가든 듯 Elas trabalharam muito bem as harmonias aqui. 전보다 작아진 집 It's like a 바람의 소리 My favorite song 잠기도 잠든 사이 시작된 나의 스토리 끝없이 펼쳐진 내 설렘이 가득하지 자꾸만 Essa música mantém esse ritmo constante com o estilo pop house, né? Essa música me lembrou um pouco Le Serafim, B-side do Le Serafim. Elas entregam bastante harmonias também nas B-sides. Mystery, apocalypse, romantic comedy 전환되는 장르 Until the morning 우리 집 강아지 닮은 그런 가사책 그 다음은 우주로 잠수 Deeper and deeper yeah So 오늘기도 원해 나의 제니 내 맘대로 쓰는 시나리오 착하고 주인공 Eu sou suspeito pra falar porque eu adoro músicas com influências do house, né? E aqui em Midnight Fiction a gente tem elas mantêm esse ritmo constante que foi nos apresentado em Magnetic, né? Só que diferente do Deep House que foi explorado em Magnetic, aqui a gente tem influência do Pop House, né? E o Pop House ele justamente tem como característica combinar elementos da música pop com os ritmos e batidas da house music, né? Resultando nesse som energético e dançante. Porém, diferente do Deep House, ele pode trazer uma abordagem mais suave e acessível, que é o que Midnight Fiction nos fornece aqui, né? Em que as meninas conseguem trabalhar os nuances vocais delas melhores, né? E aí é sobre os vocais que eu quero falar mesmo. Os vocais nessa faixa, eles são nítidos, né? O que significa que eles são bem claros e bem definidos, sem distorções ou interferências. Então os vocais aqui, eles se mesclam habilmente com a faixa de acompanhamento, que seria a música instrumental, né? Então traz um resultado, uma fusão muito interessante, né? Então aqui a integração entre os vocais e o instrumental é muito bem feita, criando justamente essa sensação de harmonia e coesão na música. Legal. Like a dream, I could keep 펼쳐진 장면 사이 아쉬워 Any credit, any credit 내일 아침 시작되는 story If it's sweet and tasty Yeah, so tasty 달콤한 꿈속까지 이어질 나의 story 끝없이 반짝이는 나의 fiction 엔딩이 없는 story 숨겨둔 새벽 사이 내일 또 찾아올게 나의 fiction Like a fantasy 오늘 끝까지 play with me 나를 only fantasy Eu gosto como elas pronunciam Midnight Fiction aqui, de uma forma muito harmoniosa e suave. Ficou muito bonito de se escutar. Uma coisa interessante nessa música que se difere das músicas anteriores é essa presença dessa guitarra aqui, o que adiciona uma camada adicional de textura e dinâmica ao som.
A guitarra, ela traz essa vibe animada e cativante, né? O que complementa perfeitamente a performance do grupo aqui. Então, essa escolha instrumental funciona perfeitamente para o estilo musical, né? E essa atmosfera que o grupo deseja transmitir aqui, né? Um clima mais sonhador também, né? Que casa totalmente com o álbum, né? Principalmente ali com a letra de My World, aqui elas continuam desenvolvendo, né? Esses sonhos adolescentes que elas têm. Quando a gente é adolescente, a gente cai, infelizmente, nessa utopia de que não existem problemas e de que tudo é perfeito também, né? E elas estão muito nessa vibe. Tipo, a gente meio que se aliena um pouco dos problemas que existem ao nosso redor para ficar no nosso mundinho. E é exatamente o que o grupo tá falando nessa faixa, sabe? É sobre você, sinceramente, só ficar preso no seu mundo, sabe? Tipo, e essa música, ela é uma música relaxante e agradável, então ela tem uma sensação geral positiva e bastante acolhedora. Então vamos para a última faixa, Lucky Girl Syndrome. 완벽한 날씨 딱 맞는 playlist 오늘의 selfie I say I'm lucky 세상은 chocolate 삼키자 so sweet 긍정해질게 lucky girl Ah, syndrome a guitarra se manteve presente aqui. 어떤 모든 티켓도 어머니 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 내 자신을 믿는 걸 Finally 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 다 이루어질 거야 내 주문을 외워 Yeah love yeah I'm a lucky girl Yeah you're a lucky girl You're so lucky love 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 주문을 걸어 love 난 정말 lucky girl 넌 정말 lucky girl 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 Take out a breakfast 선택은 best choice 도착한 crossroads Legal. Tem bastante influência do funk aqui dentro do arranjo da música. Não que eu seja velho, né, galera? Eu tenho 22, mas ouvindo essas músicas desse grupo, eu tô me sentindo com 16 anos. Juro, faz tantos anos que eu tive 16, então, assim, eu ainda consigo ter uma identificação aqui com o que elas falam na letra, sabe? E essa guitarra, ela complementa justamente a vibe pop eletrônica, que é bastante funk aqui, então cria uma energia ótima aqui para encerramento do disco. Esses vocais suaves das integrantes se encaixam muito bem nesse encerramento do disco. Legal essa ponte, a forma como elas pronunciaram e o tom. Acabou? Ó, essa aqui foi muito gostosa de se escutar. E encerramos o álbum aqui. Vamos para as considerações finais, então. O álbum de estreia do A-Elite, ele foi uma entrada decente, eu diria, no cenário musical. Embora ele não seja um disco particularmente inovador, ele possui elementos bastante interessantes que merecem destaque aqui. Eu acredito que a exploração do gênero house e os subgêneros é uma escolha bastante promissora, pois serve de uma base sólida para o grupo construir e expandir o seu som no futuro. Então, se o grupo ele decide continuar se aprofundando nesse estilo musical, é uma grande potência para desenvolver trabalhos mais cativantes e sofisticados. Então, eu espero que elas continuem nesse caminho, porque eu gostei do mini álbum como um todo. Não é inovador, mas ele traz um frescor único e gostoso de se escutar. A produção do disco como um todo está muito bem feita. E, liricamente falando, a narrativa do disco como um todo, assim,
fala sobre os pensamentos, emoções e vidas cotidianas dos adolescentes, não é mesmo? Eu acho que, para a idade das integrantes, os assuntos que elas estão abordando são super pertinentes, né, para a idade que elas estão. E é importante reconhecer também que o álbum de estreia, ele é apenas o começo, né, da jornada musical do grupo. Então, não tem como eu vir aqui e já criticar 100% elas ou algo, porque não é assim que funciona, né? Eu preciso justamente ver o que elas irão nos entregar futuramente, né? Então, como acontece com muitos artistas estreantes, tem esse espaço, né, de crescimento e evolução ao longo do tempo. Portanto, a gente tem que ficar atento, né, aos próximos lançamentos, porque elas podem mostrar justamente uma progressão significativa, né, na sonoridade e na maturidade artística do grupo. Então, a gente tem que ficar na expectativa, né, para o que pode vir, e a gente tem que incentivar o grupo a continuar explorando e inovando na sua música. Acho que isso é muito importante, principalmente que o grupo está sofrendo muitas comparações, né? Então, no começo é sempre muito complicado, né? Quando já se tem outros grupos solidificados e um grupo debuta, não tem como a gente não ver semelhanças ali, mas é a indústria, né? A indústria se influencia, a pesquisa de mercado, então não tem muito o que se fazer nesses pontos, não é mesmo? Mas eu acredito que o grupo, com o tempo, ele vai achar o seu lugar dentro do mercado musical e ainda vai dar muito o que falar. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do debut do Eilish? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado e falou!